essa nova aliança seria perfeita, porque o que tinha o poder de perdoar após a sua crucificação assume a forma de Deus, que era Jesus. E a partir de então, somente Cristo podia perdoar pecados. Não era mais o Deus perdoador dos pecados, e sim o Filho que assume a posição de Pai, que agora assume o controle, até mesmo do perdão dos pecados. Por isso que enquanto o templo estivesse de pé, havia a necessidade de se perdoar pecados, porque a lei de Moisés ainda imperava. Isso é um tempo que eu estou trazendo para vocês chamado tempo de transição. Mas após a queda do templo, ajustou-se as contas de Deus. Contra quem? Contra o mundo inteiro, como hoje ensina o cristianismo tradicional? Claro que não, sobre a geração que crucificou Jesus. Assim também como Isaías predisse a queda da Babilônia e Ezequiel falou sobre o julgamento sobre Jerusalém, Jesus falou sobre a destruição de Jerusalém e a mudança de aliança de Deus com a humanidade. E esta aliança, quem assumiria o controle, era o próprio Deus, Cristo. Por isso, irmãos, que não existe a menor possibilidade de Jesus ter acabado. O que acontece é que a manifestação corpórea de Jesus, essa se foi de fato. Essa podemos dizer que acabou, porque ele mesmo disse isso em João capítulo 14, versículo 19, como disse o texto. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. A aparência de Jesus após a ressurreição, essa manifestação também se encerrou. Tanto que Paulo não viu Jesus corporalmente. Sempre que Jesus se dirigia a Paulo, e não foi só uma vez, havia entre Paulo e Jesus uma luz. Assim também foi João em Apocalipse. Ele viu algo que não conseguia distinguir, e ele disse que viu um castiçal. Ora, irmãos, o fato é que se João tivesse visto Jesus no corpo da ressurreição, ele retrataria isto. Então, aqui podemos dizer sim, o mundo não verá nunca mais esse Jesus corpóreo. Esse sim acabou. Agora, afirmar que Jesus na plenitude dos tempos acabou é heresia demais para os meus pobres ouvidos. E tem mais uma coisa. Sabe por que ninguém mais o verá assim? Porque ninguém viu Deus, sendo que agora não é mais Deus, é Jesus. Por quê? Porque há um só trono, não há três. Por isso que essas profecias cumpridas são a prova de que Jesus é quem ele disse ser. Ele é o Filho de Deus na carne, o Messias prometido de Israel e o Deus invisível após a sua ascensão aos céus. E hoje devemos colocar a nossa fé nestas afirmações e dizer que Cristo está no controle de todas as coisas. Não apenas por suas palavras, mas pelas obras que ele realizou. Porque somente Deus vinha nas nuvens com poder e grande glória. Portanto, se Cristo fez essas profecias, ele as cumpriu. Como podemos duvidar de sua palavra hoje? Como podemos ignorar o seu chamado para segui-lo e viver de acordo com os princípios do reino de Deus? Então, queridos, que possamos ser como aqueles que ouviram a mensagem, compreenderam as profecias e reconheceram o cumprimento das promessas de Deus em Jesus Cristo. Às vezes, irmão, podemos até discordar de certos pontos de vista, mas aceitar passivamente uma pessoa dizer que Jesus se foi, que não existe mais, é um pouquinho demais, não acham? Pense nisso. Atenção para a coletânea de livros do Preterismo Completo.